Tem uma mega estreia no cinema e você é meu convidado para conferir o programa de hoje que vai falar sobre ela. O Roubo da Taça, um filmaço do Caíto Ortiz. Vale a pena você assistir ao programa de hoje, porque, olha, tem convidados especialíssimos. Nesse primeiro bloco você vai ver, claro, uma entrevista com o diretor Caíto Ortiz. Ele vai contar um pouco de como foi criada essa história do Roubo da Taça. É divertidíssima, é a taça Jules Rimet. Você sabe que ela foi roubada nos anos 80, essa taça, né? E aí tem toda uma história... Derreteram, Marião? Derreteram a taça, né? Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu com essa taça. É uma loucura. Derretida mesmo a taça, né? E aí no filme eles mostram o caminho até ela chegar nessa coisa que ninguém sabe. Se foi derretida, se não foi, se ela tá com outra pessoa, enfim. Daí você vai conhecer no filme de hoje. Então nesse bloco tem o Caíto Ortiz falando um pouco da produção e ainda tem Thaís Araújo, lindíssima, conversando comigo, falando sobre como ela viveu o papel de Dolores no filme. Ela tá muito bonita no filme. Ela é muito bonita, na verdade, né? Até conversei com ela, falei, tem uma pele maravilhosa. E ela falou, eu falei, você tá um mulherão no filme, não que você não seja pessoalmente. Ela falou, tem 1,63 m só, mas linda Thaís Araújo, tô neste bloco. E ainda... No segundo bloco, continuo falando sobre o Roubo da Taça. Tem o meu papo com o Paulo Tiffenthaler. O Paulo foi o ator premiado neste ano no Festival de Gramado. Foi a 44ª edição do Festival de Gramado. E o Roubo da Taça foi exibido por lá e ganhou, então, além do prêmio Kikito de melhor ator para o Paulo, mais três outros Kikitos. Foi premiado em quatro premiado em 4 premiações, vai falar, recebeu 4 prêmios. Melhor assim, né, minha gente? Então daqui a pouquinho, minha entrevista com o Paulo. Vamos começar então o programa de hoje. Vamos direto, hein? Já vamos assistir ao trailer do filme para você se inteirar. A direção de arte desse filme é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos. É muito legal mesmo. E aí tem então uma entrevista com a Thaís Araújo e o Caíto Ortiz. Vamos dar uma olhada. É linda? Pequenininha, né? Pequenininha nada. Puta que pariu, conseguiu, porra! A taça Jules Rimet, com 4 quilos de ouro, estava exatamente aqui nesse pedestal. Neguinha é muito boa, né, mano? Pô, coloca a réplica no cofre e expõe a original. Tá de brincadeira, pô. E a réplica tava no cofre. Infelizmente, presidente. Quem foi essa ideia de gênio? Você roubou a taça do Tri, Peralta? Ai, Brasil. De onde você tirou essa ideia? Tô devendo uma grana pro bispo. Vocês que roubaram a Jules Rimet. Vocês vão devolver essa porra lá agora! Não entendeu? Não entendeu? Mas eles não vão conseguir te pegar, sabe por quê? Por quê? Porque você é mau. E aí, conseguiu? Ninguém quer roubar a taça. Deixa eu dar uma olhadinha. Já que você não quer, tem outros interessados. E agora, vai fazer o quê, hein? Super bandido. Eu vou dar uma cagada. Agora? Dá sorte. Vou também. É ladrão supersticioso. Sabe qual é a sua sorte? Sua sorte é que eu não fico dando bola pra marmanjos por aí. Obrigada. O que a gente não pode fazer é sair gastando por aí, entendeu? Claro. Quem será que fez isso? Nós não temos inimigos. Presidente, tem Argentina, tem Alemanha. Thaís Araújo, primeiro parabéns pelo filme. A Dolores é incrível no Roubo da Taça. E tem uma história, na verdade, pra você ter chegado até ela, né? Quase que você não fez o Quase filme. não fiz, eu implorei pra fazer o filme. É porque, bom, pra quem não sabe assim, de casa, cinema, o roteiro passa por vários tratamentos, né? Vários ajustes. Aí o primeiro roteiro que eu li, eu fiquei muito encantada. Eu falei, preciso fazer esse filme. Só que eu tava me preparando pra engravidar. Aí eu falei, bom, acho que vale a pena dar uma segurada. E aí eu, enfim, botei um DIU. E aí eu fui ler o segundo tratamento, o personagem não era a mesma coisa. Aí eu falei, eu não vou deixar de ter filho pra fazer esse filme, não. Aí tirei o DIU e engravidei. Aí me chamaram pra ler um terceiro tratamento. O personagem tinha voltado a ficar boa. Porque ela era vilã do segundo tratamento? Ela era pior? Não, era pior de qualidade, quando eu falo. Ah, tá. Não era assim,
o que ela é, porque eu acho uma personagem incrível. Ela é maravilhosa. Aí, eu, quando peguei e vi que tava grávida, e o Caíto falou, então, a gente começa a filmar daqui... Eu falei pra ele, eu tô grávida. Eu não posso, mas eu quero fazer, me espera. Cara de pau, né? Tô pronto pra começar a filmar, eu me espera, pelo amor de Deus. Uma equipe inteira. Cara, eles esperaram. Ele perguntou quanto tempo eu precisava, eu falei que precisava de 4 meses. E ele me deu os 4 meses. Na verdade, quando minha filha estava com 3 meses, ele me ligou e falou, então, mês que vem. Eu falei, não, tô preparada, mês que vem, 4 meses. Ele falou, mas eu preciso de você semana que vem aqui pra começar a ensaiar. Mas você tava preparada mesmo já? Não, tava. Já tava naquele momento que 4 mãe, meses né? Depois eu ia ter que começar a trabalhar. Eu sabia. Só que na verdade foram com 3 meses, né? 3 meses eu tive que vir pra São Paulo pra ensaiar. Você falando do Caíto assim, a impressão que me passa é que ele é uma pessoa muito aberta a discussões e a você poder conversar com ele sobre tudo, sobre o personagem, sobre o papel, sobre o filme, eu queria saber como que é a relação, como foi a sua, na verdade, relação com o Caíto durante o set, durante as filmagens. Cara, o Caíto é um parceiraço, é um cara incrível, assim, ele é de fato muito aberto, enfim, a história é uma história que ele conhece muito, que ele estava há muito tempo para fazer esse filme. Então, e ele é um cara de colaboração, sabe? É um cara que trabalha com colaboração. Ele aceita sugestões, eu acho que é isso, eu acho que também tem isso, né? O filme do cara, o projeto que ele acredita. Quando ele vê que tem alguém apaixonado pelo filme dele, ele quer agregar, né? E era isso, era um monte de gente apaixonada por aquela história e por essas personagens. E eu era mais uma. Então, a minha relação com ele é ótima, maravilhosa. É o seu primeiro filmão, na verdade, né? É o seu primeiro grande filme. Você é muito de TV. O cinema pra você te assusta um pouco? Porque são muitos detalhes, é tudo muito cronometrado, tem o tempo certo pra fazer as coisas. Como é que é? Mas eu acho que também na série vocês têm um trabalho muito pesado, né? A gente faz que nem cinema, Que nem cinema. Estebral a gente faz um episódio de 25 minutos em 7 dias. É uma trabalheira, assim. Mas o cinema tem essa coisa, né? Do foco, né? Da precisão da marca, da verdade, assim, né? Daquela câmera aqui na tua cara, daquele tamanho. Eu até me assustei, assim, quando eu vi. Daquele tamanho todo. Tem uma cena que é bem fechada, a cena com o argentino, sabe? Uma cena que é só eu falei, Jesus, que cara enorme, grande naquela tela, assim, pra mim é de fato uma novidade. Você se inspirou na Adele Fátima para fazer a Dolores? Como é que foi essa pesquisa? Foi assim, a gente estava mexendo no baú da década de 80, né? Quais as grandes referências da década de 80, as pessoas que passaram na década de 80, que aconteceram na década de 80, ícones, né? E aí, quando o Caíto queria uma musa, falou, pô, é um filme cheio de macho, né, cara? Você tem uma mulher, vamos fazer uma musa na década de 80. Aí a primeira que me veio à cabeça foi a Adele Fátima, que eu lembro muito da Adele Fátima, minha mãe falando muito da Adele Fátima, do Sardinha 88. E aí eu fui pesquisar a Adele. E aí eu vi aquela mulher incrível, né? Aquela linda demais, o corpaço que ela tinha, um cabelão. Aí foi quando a gente chegou nesse cabelo e chegou nessa caracterização toda. Esse cabelo ficou incrível, você é uma perucona. Uma peruca costurada, né? Esse cabelo é um erro, né, na verdade. Pô, é maravilhoso esse cabelo. Porque esse cabelo é uma peruca costurada na cabeça. Jura? Então a gente botou que era pra parecer cabelo. Só que quando eu vi, eu falei, cara, tá na cara que isso é uma peruca. E aí a gente resolveu fazendo aquelas cenas que ela, enfim, que ela arruma. Que ela ajusta o cabelo e tal. Resolveu numa brincadeira. Thaís, eu agradeço a você, muitíssimo obrigado pelo você. papo. Eu desejo muito sucesso ao filme. Eu falei com o Caíto já, falei com o Paulo e eu, de verdade, fiquei apaixonado pelo filme. Achei um humor diferente do que a gente está acostumado a ver nas comédias brasileiras. Isso é muito bom para a gente poder levar mais público e que eles conheçam outros tipos de humor também no cinema, né? Que a gente precisa, é legal, né? Porque nunca tem uma coisa só, né? A comédia não precisa ser feita de uma única maneira. Aliás, não deve ser feita de uma única maneira. Eu acho que esse filme, assim, vem dando esse passo mesmo, de uma outra maneira de fazer comédia no cinema nacional. Espero que as pessoas gostem. Vão gostar, tenho certeza. Obrigado, Thaís. Valeu. Imagina, obrigada a você.
Caio Ortiz, muito bom o roubo da taça. Fiquei muito feliz. Aliás, fiquei pensando até se os quiquitos que você ganhou em Gramado, se você escondeu ou se usou uma réplica. Vamos derreter tudo. Vão derreter os quiquitos. Como é que vai ser? Não, tranquilo. Estamos pensando aí o que a gente vai fazer. Acabou de chegar, pô. Pô, acabou de chegar de Gramado. Aliás, vamos falar um pouco de Gramado, né? Vocês apresentaram um filme por lá e aí você tem até aquela coisa que você estava falando na coletiva da comédia não ser muito bem aceita. Será que não é mesmo para premiação? Olha, eu vou te falar o seguinte. Quando a gente chegou em Gramado, eu ouvi de mais de uma pessoa assim, pô, que curioso vocês aqui, que bacana. Tão raro, parece um gênero menor. Pô, eu achei legal estar presente. E aí quando a gente foi premiado, eu acreditei que de repente isso estava mudando. De repente fizemos um bom filme. Quero acreditar que o filme é bom. Quando a gente ganha roteiro e quando a gente ganha melhor ator, né? O Paulo Tiffenthaler faz Pô, maravilhoso. Faz um tour de force animal. É um rinoceronte em cena, né? Ele é muito bom. E aí a gente conseguimos ganhar fotografia e direção de arte. Acho que a gente mostra que o júri teve a inteligência de premiar um bom trabalho. E não dependendo do gênero. Porque acho que esse discurso de gênero não é um discurso bobo, é um discurso menor. Filme bom é filme bom. Né? Mas porque talvez a gente não esteja acostumado nesses últimos anos com essas comédias mais... são comédias divertidas, mas com roteiros um pouco mais fracos. Eu não vou chamar de... Bom, não vou falar fracos, são filmes diferentes. Você fez uma comédia diferente do que a gente está acostumado a ver, então. Vou falar assim. É mais ou menos isso, será? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente ultimamente andou fazendo comédias muito fracas, muito pastelões. Então você falou fracos, eu vou usar fracos aqui. Então muito televisivas e que eu acho que é uma pena. Porque o cinema não é televisão. E acho que não... De uma certa maneira estamos indo assistir televisão em público nos cinemas e eu acho que um filme, seja ele de comédia ou não, ele precisa ter algum momento onde a cinematografia tem força, o roteiro tem força, a própria direção de arte, os atores. Então acho que quando a gente opta por filmar todas as cenas com uma câmera só, e essa câmera se mexer, e os atores também se mexerem em cena, e elaborar uma mise-en-scène, e tentar chegar num roteiro mais inteligente, correndo o risco de parecer pedante, mas é uma tentativa de não forçar uma piada fácil, fazer piadas mais visuais também. Foi todo um trabalho que culminou num resultado super bacana. Como é que você chegou até a Thaís? A Thaís é a única personagem que vocês criaram mesmo, porque o resto da história é todo real. A Thaís, que faz a Dolores, é completamente fictício. Então, o Peralta não tinha uma mulher. E a gente acreditava que seria legal ele ter uma mulher para que a gente pudesse usar de alguns artifícios dramáticos para empurrar essa história para frente. Quem ia fazer a Dolores, né? Então, a gente estava procurando o elenco. E o meu produtor de elenco, que é o Chico Ascioli, que mandou muito bem, ele sugeriu a Thaís Araújo. E eu pensei comigo, pô, será? A Thaís faz tanto televisão, não sei, tenho alguma dúvida. E em 5 minutos de conversa com a Thaís Araújo, eu tinha certeza que ela era a Dolores. Porque ela tem esse jeito, super carioca, super malandro, super divertido. Ela é muito divertida, né? No jantar, no bate-papo. E aí a gente trouxe a Thaís e... O pensamento não era, vamos chamar a Thaís, porque a Thaís é famosa e eventualmente nós vamos ter uma bilheteria maior, porque a Thaís era realmente a figura certa para fazer a Dolores. Você até comentou agora, falando assim, a Thaís aparece muito na televisão. Isso era uma coisa que te preocupava também? É um pouco desse vício televisivo, sabe? Que é um pouco dessa comédia fácil, que eu acho que os atores carregam muito com eles na hora de fazer cinema. E o Paulo, por exemplo, ele era uma figura que, às vezes... dificultava um pouco a negociação com patrocinadores ou com a hora de buscar dinheiro público, porque ele também não é um cara muito conhecido do grande público. Mas era o cara certo para fazer o filme. Então a gente também tem que respeitar os personagens. Às vezes a gente faz algumas concessões para, sei lá, facilitar um financiamento, Sim. tentar uma bilheteria maior, mas na verdade faz escolhas que não tem nada a ver com o que você está tentando fazer e talvez isso saia pela culatra. Então a gente teve a sorte de fazer um elenco que eu acreditava o tempo todo que eles eram as pessoas certas para fazer aqueles personagens. O Danilo Grangeia, por exemplo, é um grande ator de teatro, pouquíssimo conhecido do público, faz um borracha maravilhoso, faz uma dupla com o Paulo incrível. É muito boa. Então, o ator certo tem muita força.
Você falou dos patrocinadores, né, do quem apoiou o filme. Eu, durante todo o filme, eu fiquei muito curioso para saber o que era verdade ou não naquela direção de arte maravilhosa do filme. Porque aparece Todd, aparece Kaiser, aparece a Rexona. Eu falava, pô, o que é ali na verdade? Né, o que funciona ali? O que eles estão colocando só pra gente ter a memória afetiva da época? A gente usou, por exemplo, os patrocinadores fortes do filme são a Kaiser e a Rexona. Os dois fizeram rótulos de época, fizeram embalagens de época. Já rolava, eu não me lembro muito de Rexona. Rolava aquele aerosol, era tipo novidade. Então, assim, as coisas que acontecem ali dentro fazem parte daquele ambiente. Eu achei incrível os patrocinadores terem essa sabedoria, porque às vezes você faz um filme de época e não consegue patrocínio, porque fala, não, pô, eu quero lançar o iPhone de última geração. Quero lançar minha televisão de tela plana, não quero lançar essa de tubo. É uma miopia do patrocinador. Até a Sharp também, se for de TV de tubo, é a Sharp também. Exatamente. E aí a gente misturou, por exemplo, o Todd é uma cena que, na minha opinião, é antológica e tinha que estar lá. É incrível. E aí, no fundo, interessa menos quem tá ou quem não tá, mas que as marcas fazem parte da nossa memória, né? Elas fazem parte de uma história. Então, quando você enxerga algumas piadas lá dentro com produtos, eles só entraram porque eles tinham a ver. Isso que é muito legal, né? Porque talvez ainda o cinema nacional não consiga muito bem saber como colocar aquela marca, aquele produto para o público assistir, né? Deve ser uma coisa bem complicada para vocês. É um super desafio. E tem que ter uma sabedoria para encaixar uma marca. Se você entra forte, ela sai. É ruim para o filme e ruim para a marca. Tô puxando muito o saco do filme aqui, mas acho bom. Dia 8 de setembro nos cinemas, então o Roubo da Taça. 8 de setembro no Brasil inteiro. Uma alegria. Estamos aqui numa expectativa muito grande. E vai ser um sucesso. Caíto, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, valeu, cara. Sucesso pro Roubo. Obrigado. Hoje eu tô falando sobre o Roubo da Taça, um filmaço que tá entrando em cartaz em todo o Brasil. Vá assistir, ele é muito bom, de verdade. E no próximo bloco tem mais, eu falo mais sobre o filme. Eu converso com o Paulo Tiefenthaler, eu acho esse nome maravilhoso. Que eu sempre falo que é Paulo Steven Tyler, que é o vocalista da Aerosmith, já falei pra eles. Paulo Tiefenthaler, mas não é Paulo Tiefenthaler, que faz o Peralta no filme, uma atuação incrível. Foi vencedor do Kikito este ano de melhor ator, lá no Festival de Gramado. Então não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Tô de volta com o acesso geral desta quinta-feira e agora você vai ver meu bate-papo com o Paulo Tiefenthaler. O Paulo faz o personagem Peralta no Roubo da Taça, que é o filme que eu tô falando hoje aqui no programa e que já entrou em cartaz em todo o Brasil. É um filmaço, vale a pena você sair de casa para assistir, de verdade, é muito bom mesmo. Direção de arte incrível, atuações incríveis no filme, todo mundo tá super bem. E o Paulo, então, como eu falei, levou para casa o Kikito lá no Festival de Gramado, Festival de Gramado este ano, lá no festival que tá na sua 44ª edição. Vamos conferir então o meu bate-papo com o Paulo Tiefenthaler. Vamos lá. Paulo, primeiro parabenizar você pelo Kikito em Gramado. Eu acho que deve ter sido uma experiência bem legal para você. Primeiro, assistir ao filme lá em Gramado com toda a galera se divertindo muito em Gramado. E em segundo, receber o Kikito de melhor ator, né? Fala um pouquinho como que foi esse momento em Gramado. Foi um maravilhoso. O Gramado é um dos principais festivais da América Latina, do Brasil, né? Já está no seu 44º festival, são quase meio século de festival, então tem muita tradição. Todos os grandes atores brasileiros que eu sou fã, que eu assisti quando criança, já receberam esse Kikito de melhor ator, então para mim foi assim, muito emocionante ganhar. E tava o Caio Blá, que meu amigo querido, figura maravilhosa, um grande ator concorrendo, Fábio Markoff, o Leonardo Baraglia, que fez Relatos Selvagens da Argentina também. Então ganhar o prêmio junto com eles concorrendo, para mim deu um gostinho especial, né? E não é toda hora que você faz um trabalho que pode ser premiado. Foi merecidíssimo, porque você tá muito bem no filme. Que bom, obrigado. De verdade, porra, eu tava assistindo o filme e falava, pô, tá muito bom, cara, tá muito bom. Como é que você chegou até o Caíto? Vocês já se conheciam? Já tinham conversado? Porque a gente se conhecia por causa de um amigo em comum, a gente já se conhecia de lá uns 18 anos atrás. Mas tinha sido um encontro rápido, no final de semana, assim, aqui em São Paulo, mas foi só por causa desse nosso outro amigo em comum. Passaram esses anos todos, eu fazia o Larica Total, o extinto Larica Total no Canal Brasil.
o Caíto viu o programa, me reconheceu, pô, é o Paulo, amigo do Kiko, tal, não sei o quê. E adorou o projeto, me adorou no programa e tinha essa ideia do Peralta, do roubo da taça. E falou assim, pô, esse cara tem uma energia, tem um registro que vai ficar muito bem no Peralta. Foi o que ele me falou. E aí ele me convidou em 2009, pra fazer esse filme agora, que a gente só agora tá conseguindo lançar. Mas foi melhor ter sido feito agora em 2015. Esperar um pouco. Eu tava mais maduro, o roteiro tá muito melhor. Todo mundo deu tempo do Caíto estudar mais também, como diretor, quer dizer, tudo foi bom do que ter sido filmado em 2011, 2012, que era a primeira data. A ideia de filmar é 2012. Então acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer mesmo. Agora me fala uma coisa, te incomoda um pouco essa coisa, eu sei que faz parte, na verdade, do seu trabalho, ter um pouco essa coisa parecida com o seu personagem do Larica, que na verdade não é seu personagem, é você mesmo que tá ali quase, ou não, é um personagem no Larica. Não, eu tenho aquilo ali também, eu sempre me pergunto Você trouxe isso, né? Você trouxe pro Peralta, Eu tinha um lado carioca malandro, né, que faz parte da minha cultura carioca, de ter sido criado em Copacabana. E qualquer ator carioca sabe fazer um malandro carioca, entendeu? Aí o Larica Total pedia esse solteirão, então... Mas era um personagem. Por quê? Porque eu não sou aquilo ali, no sentido. Eu não acordo de manhã, chego naquela cozinha, eu cozinho, sou aquela alegria, aquela esperada. Aquilo é uma ficção. Aquilo ali só acontece naquele momento. E o mais legal... Não, tinha gente que pensava, isso aí é um reality show. Não. Agora, eu sou uma pessoa muito à vontade como ator. E quando eu pego uma atmosfera que eu tenho intimidade, fica mais à vontade ainda. Mas o Peralta, por exemplo, a gente teve que puxar ali, por exemplo, que eu cansei desse personagem do Carioca. O Larica bombou tanto que eu me cansei desse registro do Carioca, vamos morar todo mundo. Eu cansei disso. Eu preciso fazer outra coisa. Porque senão eu vou passar a minha vida inteira fazendo um personagem só. Sei lá, tipo o Didi Mocó do Renato Aragão, que é um grande ator, mas ele pegou um personagem só e fez esse personagem a vida inteira. Isso era uma coisa que te preocupava? Sim, porque eu não queria fazer isso. O Chaplin fez o Carlitos a vida inteira, o Bronco fez o Ronald Golias, o Cantinflas do México fez um personagem só. Eu poderia pegar o Paulo Oliveira do Larica Total e fazer aquele programa de culinária 40 vezes, só fazer isso na minha vida. Mas eu não queria fazer isso. Eu falei assim, minha escola não foi essa. Eu queria continuar sendo ator, porque eu fiz teatro nos anos 90, acho que eu virei ator agora. Eu estou há muito tempo. Então eu queria continuar a carreira de ator, fazer um dramático, fazer outro registro. Eu tenho feito papéis bem diferentes. Não tem a menor, nem chega perto da reverberação, principalmente do público. O público me reconhece só do Larica, praticamente. Agora estou fazendo novela agora, novela das 7, faço par romântico com a Marisa Hort, no Haja Coração. Eu faço um publicitário paulista com toque, ele é o anti-Peralta, ele é o anti-Larica. Então para mim está sendo muito bom. Mas muita gente que fala comigo na rua está me conhecendo pela primeira vez, não sabe do Larica, não sabe, vai agora talvez a Taça. Esses filmes que eu fiz, A Noite da Virada, a GNT, todas as séries que eu fiz na televisão, que são outros personagens, ninguém vê. Porque foi muito forte, claro. Também. Mas ninguém vê. Não tem o feedback da rua. Um ou outro, assim, fala assim, eu te vi fazendo... Pô, fiz 10 personagens dos protagonistas do Amor Veríssimo no GNT. Ninguém fala disso na rua, ninguém, entendeu? Então, que fala é o Larica, ou a novela, ou um ou outro viu o FDP na HBO. Então, assim, então tem que respeitar o Larica Total. O Larica Total tem que ser respeitado. Eu respeito, eu amo aquele programa. Mas agora a bola pra frente. Eu fiquei de saco cheio dele, mas eu fiquei de saco cheio amando. Eu assisto, eu morro de rir, eu adoro. Uma bola pra frente agora também. Bola pra frente. Porque senão você fica preso numa coisa só e aí você começa a receber só roteiros com personagens que tem esse registro. Né? Essa intimidade que você tem com o Caíto, que vocês criaram durante o tempo, fez você poder também criar o personagem da maneira que você queria? Ele queria de um jeito, você falava, não, vamos fazer isso. Vocês tinham essa discussão com o Peralta? Para o Peralta, na verdade? Tinha um pouco, assim. Eu já estava um pouco mais... Na época que ele me chamou, eu estava fazendo Larica, foi 2009, o Larica estava bombando. Então eu estava respirando esse personagem muito forte, do Larica Total. E 2014, 2015, eu já estava em outra. Eu não gravo Larica há 4 anos. Eu gravei até 2012 só. Então eu me afastei muito daquele negócio todo lá. E aí, o Larica foi o programa que me trouxe pro projeto. Então eu tive que retomar essa energia do Peralta, Rio de Janeiro, Carioca e tal. E a gente filmou isso lá atrás, em junho e julho do ano passado, aqui em São Paulo. Desse frio aqui.
Então tinha que, uma equipe de São Paulo, um estúdio em São Paulo com chuva, e tinha que entrar no set suando, como se fosse verão em Copacabana em 83. Então isso também faz parte da composição de ter que respirar. Tudo é uma atuação, tudo é uma concentração. Você tem que se concentrar muito. E lembrar como é que é, e puxar, e levantar a energia e vem. Desejo muito sucesso pra você. Obrigado. Pro filme, vá assistir, tá incrível mesmo, O Roubo da Taça. Assistam. Agora em cartaz dia 8 de setembro. Essa quinta-feira agora, dia 8 de setembro, estreia no Brasil todo, não percam. Leve a família, os amigos, vá sozinho também, que sozinho é bom. E divulgue se gostar, que o boca a boca para esse tipo de filme, como diz o Caíto, é muito importante. Paulo, parabéns mais uma vez pelo Kikito. Obrigado, querido. Não perca então em cartaz O Roubo da Taça em todo o Brasil, inclusive aqui em Jundiaí, filmaço. De verdade, não perca. Vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu tô de volta, amanhã eu vou falar mais sobre cinema, tem dicas pro seu final de semana, então eu espero você, 8 horas da noite. Um beijo, até amanhã, tchau.